Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente utiliza uma função de configuração que salva configurações em um arquivo para vocês poderem usar valores de variáveis, mesmo que um programa feche e abre novamente. Isso é legal quando você está fazendo algum algoritmo, alguma coisa, você precisa reiniciar o código, mas você não quer perder algum histórico, alguma informação, né? Para diversas coisas. Então, a gente tem a classe configuração aqui, a gente obrigatoriamente tem que passar um nome de um arquivo, igual está declarado aqui, ó. Esse nome de arquivo, ele define um contexto que vai ter um conjunto de variáveis que você pode ter. Você pode ter várias configurações dentro do seu programa, tá? Cada uma vai gerar um arquivo com essas configurações específicas. Então, você pode ter grupos de configurações. Eu tenho o método limpa, salva, que ele vai salvar, né, persistir os dados no arquivo. Toda vez que você altera um valor de variável, chama ele para carregar esse arquivo. Ele já é chamado, então, o carrega quando você cria o objeto e o salva quando você insere, tá? Então vocês não tem que se preocupar com isso. Então eu uso obtém e passo o nome da variável que eu quero para ele me retornar, e eu insiro passando o nome da variável e o valor que eu quero guardar aqui, e ele já salva, tá? Esse tipo de arquivo não é um sistema que vocês têm que ficar, por exemplo, a cada segundo alterando o valor de variável. Isso vai dar uma lentidão no seu código, você fica salvando isso no cartão SD, então não é recomendado. Então aqui eu tenho um código de exemplo. Eu criei um nome de cor. Eu poderia no mesmo instante aqui, né, criar um de cor e criar coisas aleatórias e vim aqui e colocar outro nome, aleatório. Então eu teria dois grupos de configurações diferentes, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte que a gente pode utilizar, tá, no nosso programa, que é o que? Eu vou ligar o programa e eu quero limpar, por exemplo, eu estou começando uma execução que eu não quero saber históricos de nada, tá? Eu posso usar, por exemplo, isso aqui no início do código, que é bem simples. O que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho que apagar, coloco dentro de um if, por exemplo, se o botão inicial estiver apertado. Então, se eu rodar o código aqui e segurar a tecla para cima, eu estou segurando aqui, olha lá, ele rodou o código, ele entrou dentro desse if e limpou as configurações. Então, você só precisa de chamar esse método. Tudo que tinha dentro, né, disso aqui foi apagado, tá? Se eu rodar agora de novo, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o que tem dentro em debug. Vocês não precisam de acessar isso, mas é para mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou rodar isso aqui e ele vai retornar vazio, ó, porque não tem nada, foi apagado da rodada anterior. Mas o que ele fez? Ele procurou a variável de nome vermelho lá dentro, né, da configuração. Se não tem, ele retorna nada, none. Tá, aí o que eu fiz? Não tem nada, então eu vou inicializar ela com um valor padrão que eu quero. Aqui eu estou colocando 0 por questão de segurança. Então toda vez que você tenta acessar uma variável que ela não existe, ele retorna none. Então você pode usar esse if para saber disso. Depois, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando 1, tá? E eu estou inserindo o valor novo dentro da configuração para ficar salvo. E eu estou imprimindo esse valor novo. Então não tinha nada, logo deu none, virou 0, eu adicionei 1, estou salvando 1 e imprimindo na tela 1, que é o que aconteceu aqui. Se eu rodar o código de novo agora, o programa já terminou, tá vendo? Ó, terminou. Se eu rodar o código de novo, o que ele vai fazer? Ele já possui uma coisa dentro do arquivo, que é a variável vermelho, e ela tem valor 1. Se tivesse outras variáveis aqui, ele ia mostrar, tá? Agora, o valor, como o vermelho já tem valor 1, ele não cai nesse if. Então ele adiciona mais 1, virou 2, e eu estou inserindo 2 e estou imprimindo 2. Então se eu ficar rodando aqui, olha lá, 3 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, isso é um exemplo de conseguir gravar aí quantas vezes eu reiniciei um código, por exemplo. Você consegue fazer com esse tipo de código, né, para você saber no seu programa. Eu posso criar aqui, ó, vou inserir esse verde 34 aqui, só para vocês verem. Eu rodei ele, olha lá, agora tem duas variáveis dentro do meu, né, do meu arquivo. Eu vou dar um F5 de novo, ó, comentei a linha, vou dar um F5 de novo. E agora eu estou rodando, tá vendo que eu não insiro nada, mas ele mantém aqui, ele vai manter esse valor aqui desse jeito, já que eu não altero nada no código, nem lei, nem nada, até o quê? Até eu simplesmente ligar o programa segurando para cima, porque ele vai limpar a minha configuração. Então eu vou dar F5, segurar para cima aqui,
e ele vai aparecer que limpou. Olha lá, a configuração foi limpa. Se eu rodar de novo agora, o valor do vermelho aqui deu 1, porque estava limpo, né? Não tinha nada, então ele entrou nesse loop aqui, beleza? Então, esse tipo de biblioteca ajuda vocês a terem memória no seu código, independente do que, se você teve que reiniciar alguma coisa ou não. Isso ajuda bastante aí para várias coisas, beleza?